Sem dúvidas, o cessar-fogo começa com a trégua feita, porém, até quando veremos essa possível paz no mundo de Pedra de Senko e companhia? Harawardal Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde hoje irei abordar o que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre o nono episódio de Dr. Stone em sua segunda temporada, que foi um episódio possivelmente fraco, porém compreensível devido ao plot. Não poderia ter mortes, sacrifícios, não poderia ter ferimentos graves, a não ser para o nosso querido Ukyo, então eu acho que até dá pra entender, até pra atmosfera de Dr. Stone, mas quando se trata de guerra, a gente já pensa em tragédia e sacrifícios, não é mesmo? Então talvez teria ficado meio fraco o plot, mas para todo caso, ainda assim, eu acho que como é uma trégua, a guerra pode recomeçar, ou ter uma guerra 2, porque surpresas podem surgir, a gente deve ficar calmo, deve se manter, digamos, atento. Afinal, a gente viu, Tsukasa mantém sua convicção, porém a gente sabe que Senko agora tem a vantagem tendo dominado a Caverna dos Milagres. Mas o objetivo é a cura de Mirai, a irmã de Tsukasa, e a partir disso a gente conheceu mais de sua origem, de seu passado, o que faz com que a gente goste mais de um antagonista que já era gostável através do seu objetivo, da sua utopia que ele deseja criar, por mais impossível que seja. Ainda assim, foi interessante, gostei desse episódio pelo background do Tsukasa, mas na atmosfera assim de primeira conclusão de guerra não foi tudo isso, porém o Hyuga é quem pode salvar, digamos que o plot, tendo em vista que o Ukyo se aliou ao Senko, a gente pode descobrir que Hyuga tem intenções ocultas. Afinal, ele não segue o lema do Tsukasa, como a gente percebeu, ele ficou fascinado pelo poder do dinamite. Já o Tsukasa é alguém que, de todas as maneiras, vai querer repelir porque sabe que pode manchar esse mundo puro. Mas não parece que é o que o Hyuga pensa, afinal, se ele achou algo muito benéfico, e isso vem através do reino da ciência, pode ser que ocorra aí umas reviravoltas. Mas ainda é cedo demais pra gente falar, não é mesmo? O que a gente sabe é que o Império, o Reino de Tsukasa, não é algo que a gente pode se confiar muito e pode surgir várias surpresas através disso. Então, pra ter noção do que ocorreu no episódio, como foi e o que eu gostei, dê like no vídeo, compartilhe, se inscreva, comente sua parte favorita do episódio, se possível, que vai ajudar bastante. E vocês já sabem que o engajamento do vídeo ajuda com vocês compartilhando o vídeo com um amigo e com uma amiga, com a casada e com o casado, com a amante, com a crush, com a professora, com a sua aluna. Então ficarei agradecido se você puder ajudar, vou ficar muito contente, vou ficar muito feliz, então acredito que é isso. Mas agora bora falar sobre Dr. Stone e seu episódio mais recente, que deveria ficar mais conhecido como A Guerra Finalmente Tem Uma Pausa. Afinal, Senko consegue com argumentos convencer Tsukasa a se manter no momento de paz. Começando a impressão geral, já falando cenas de destaque, o que eu achei de relevante do episódio, vamos logo ao ponto central, que foi o cessar-fogo. Acho que foi interessante por conta de que isso se deve a aviãozinhos de papel que poderiam produzir uma destruição em massa. É interessante a forma como o Senko conseguiu os compostos devido ao olho afinco do nosso querido Chrome. Eu acho que isso é um fato notável, deve ser elogiado. O Chrome é o braço direito do Senko, querendo ou não, eu acho que é justo ressaltar que se não fosse pelo Chrome, o Senko não teria uma chave de vitória e tudo estaria perdido. Isso deve ser frisado porque a gente tem que dar relevância e importância para todos, por mais que o Senko seja o gênio da obra, o Chrome é o braço direito que pode possibilitar isso por já viver em um mundo primitivo e por ter o conhecimento e a experiência do mundo primitivo. Através disso, ele vai conhecendo o conceito da ciência e tem uma facilidade para ajudar Senko. Então é interessante porque a forma como o Senko confia no Chrome ao momento que ele já manda sua equipe ir para buscas, enquanto ele utilizava do seu conhecimento para produzir o que era necessário dentro da caverna, enquanto ele deixou o Chrome, digamos que liberado para caçar, fazer a procura de materiais, a sua busca é interessante. Afinal, a fala do Gen já comprova isso, você confia realmente nele. Eu acho que é um dos fatos mais notáveis, a forma como o Senko demonstra uma confiança mútua e o Chrome corresponde às expectativas é um fato notável. Afinal, a partir disso, vemos o que Senko consegue produzir e a partir disso, vemos que a arma da ciência faz com que Tsukasa tenha que se manter quieto. Afinal, seu exército não vai se meter com dinamite. Porém, ele é um super-humano, ele até pode tentar algo. Porém, a gente vê que Senko pega na ferida quando diz sobre o passado, a origem de Tsukasa. A partir do momento que ele quer criar um mundo puro, onde não haja violência, a gente vê que isso é muito diferente do Tsukasa de 3.000 anos atrás. O Tsukasa, o primitivo mais forte do colegial, é interessante porque através disso é mostrado que ele tinha um objetivo, provavelmente, do porquê ele era o primitivo, do porquê ele participava de lutas, e assim era para juntar dinheiro para ajudar nas condições clínicas de sua irmã que tinha problemas de saúde. A partir disso, vemos que Senko diz, ela está viva.
onde ela está, eu posso curá-la com o fluido de reviver através da petrificação. É interessante porque é uma chance de 50 a 50%. Pode dar certo como não pode. Mas a forma como Tsukasa, por mais que seja um antagonista e não queira ceder ao objetivo de Senko, ele ainda cede através da forma como ele concorda que as palavras de Senko já bastam e ele vai confiar e leva até a localização da sua irmã. É interessante, afinal faz com que ele seja um antagonista muito gostável, como eu já disse no início do vídeo. Ele tem um objetivo, por mais que eu ache uma utopia bacana, mas não concorde, eu acho que é legal para formar um ótimo antagonista dos animes. E a partir do momento que, por mais que ele tenha seus problemas com o protagonista, ele confia no protagonista através da fala. Você não confia nas minhas palavras? Quando se trata da ciência, eu sei que eu posso confiar. É excelente. Eu acho que não tem como. O Dr. Stone apresenta um dos melhores personagens dos animes, uma das melhores formas de rivalidade entre protagonista e antagonista. A forma como é feito esse desenvolvimento, esse plot, é alvo de elogios, não tem como. Eu diria que a partir desse momento vemos que Tsukasa, por mais que tivesse uma vantagem super-humana contra o grupo de batalha do Reino da Ciência, vemos que ele cedeu devido aos argumentos e a forma como Senko propôs uma negociação. A partir disso, a trégua foi feita temporariamente. Porém, quais condições a gente verá até o tempo que vai se estender ainda é um mistério. O objetivo, no entanto, é encontrar Mirai, a irmã de Tsukasa, para fazer sua cura. Depois disso, a conversa é outra. Mas até lá, veremos que expectativa é colocada, porque o episódio se conclui no momento que Tsukasa reencontra sua irmã petrificada. Sem dúvidas, não tem como não dizer que foi um episódio muito bom pelo passado, pelo plot do Tsukasa. Eu acho que a forma como o personagem se desenvolveu é o que torna o episódio muito gostável e muito bom, esquecendo um pouco dessa atmosfera de guerra que é o ambiente que foi criado em Dr. Stone. Eu acho que é interessante a forma como foi desdobrado a criação, digamos que, dos armamentos científicos. A nossa querida Kagako no Buki é interessante porque a gente vê que Chrome teve sua relevância como Senko, e eu acho que a genialidade do game faz com que seja a tríade, digamos que, do Reino da Ciência. Afinal, a busca de materiais de Chrome fez com que fosse possível, com o conhecimento de Senko, através da genialidade de produção de armas de Gen, ser possível o armamento que eles produziram contra o reino, o Império de Tsukasa. É interessante porque mostra a relevância e a diversidade e importância de cada personagem do Império da Ciência. Afinal, a gente está exaltando esses no vídeo, porém tem fatos muito relevantes, como os personagens que ficaram ganhando tempo, como Kohaku e companhia. Nosso querido Taijo queria ser o último boss contra Tsukasa, seria uma bela batalha. E eu diria que tem outras partes muito importantes, como quem produziu tudo desde o início, o pessoal do vilarejo Shigami, Suika, o Kazeiki. Então é interessante, tem que ser frisado, porque o que fez eles chegarem nesse momento foi a ajuda de todos. Isso deve ser frisado, é de extrema relevância e importância relembrarmos isso. Mas obviamente que o ponto principal fica no grupo da Top 3, a grande Big 3. Porém fica difícil de considerar a grande Big 3 porque tem o nosso querido Taijo também. Mas quando se tratou desse episódio, eu acho que é justo ressaltar apenas quem ficou nas Cavernas dos Milagres. Até porque o Taijo ficou na parte de ganhar tempo junto de Kohaku e companhia. Mas eu acho que não tem como, mais uma vez eu elogio, o Gen é aquele cara que rouba os holofotes. A forma como foi feito, digamos que de pouco tempo de tela, mas ainda assim ele teve sua grande relevância, é interessante. Eu acho que o que comprovou que o Tsukasa ia ficar com o pé atrás em tentar enfrentar o Senko foi o fato do Ukyo recobrar sua consciência, se levantar, algo que eu havia cobrado muito no episódio anterior. Esse episódio não fez uma bela conclusão assim do Ukyo, só mostrou ele ferido, se levantando e mostrando que ele iria utilizar o seu arco e flecha para jogar os dinamites se fosse necessário, meio que fosse uma ameaça, um blefe para fazer com que eles recuassem. Ainda assim, eu acho que a forma como o Ukyo foi desenvolvido não foi muito bacana, digamos que nesses episódios, mas a forma como foi a carta na manga ali pro Senko foi nice, foi legal. A partir disso, acredito que praticamente eu exaltei tudo que eu desejava falar com vocês, então vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Para o próximo episódio de Dr. Stone é uma expectativa colocada acima da média. Afinal, se Mirai for curada realmente, qual será o grau de relevância que ela poderá ter? Afinal, ela não vai deixar que Tsukasa tente machucar o Nichan de coração que curou ela, não é mesmo? E a partir desse momento, ela será uma pedra no sapato, possivelmente, porque pode ser que ela fique do lado
lado de Senku, favorecendo, mas Tsukasa não deixaria Suimoto atrapalhar seu grande objetivo, convicção, utopia, até porque um dos grandes pontos altos desse episódio foi a forma como ele selecionou. Ele falou que teria que pegar um cargo pecaminoso nesse mundo, ele deveria matar pessoas como escolhê-las, por conta de que não dá para saber até quando o fluido de reviver poderá ser produzido. A partir disso, ele tem que fazer uma seletiva de quem pode viver num mundo novo, primitivo, porque é um mundo que não pode ter uma população que nem a antiguidade. A partir disso, ele mantém o lema meio que genocida dele, digamos que seu antagonismo do mundo puro, por mais que eu não concorde muito, acho que é gostável, digamos que por ser um plot muito bem feito em torno de oposto ao protagonista, então digamos que tem grau de relevância tão desenvolvida quanto o objetivo do Senku, e a partir disso a gente vê que o que sua irmã poderá dizer, será que ela vai conhecer tudo que seu irmão vem fazendo? A partir disso, até onde a trégua pode ficar existindo? Afinal, tendo feito isso, até onde podemos ver? Afinal, Senku ainda terá vantagem, ele tem sua equipe, ele tem pólvora, ele tem a conta medida do improviso da ciência, então é curioso até onde a gente pode saber sobre como pode se desenrolar esses episódios finais de Dr. Stone, resultando no próximo, que é o encontro de Tsukasa com sua irmã novamente. E a partir disso a gente fica com expectativa colocada, mas uma coisa é certa, o próximo episódio lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone, matado, né?